Primeiro a entrar, Calixto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lulu. Segundo entrando aí. Magal. Já fiz aqui o convite para Brenda. Hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo bem interessante aí sobre a questão, né, de estratégias alimentares, né? Estratégias alimentares que a gente pode utilizar no emagrecimento saudável. Então, gente, eu estou aqui esperando a Brenda, ela já entrou na sala, deve estar aqui, já deve estar entrando aqui para a gente dar início, né, a esse bate-papo bem saudável, né? Vamos colocar dessa forma. Brenda aqui já dizendo que já solicitou. Eu te encaminhei também um convite, Brenda. A Brenda está entrando agora aí. Aí. E aí, Brenda? Tudo Deus, bem? Tá tudo bem. Só me fala, tranquilo? me avisem aí se tá tudo ok em relação à internet. Não, tá. Deu uma travadinha, mas agora tá legal. Tá ótimo. E aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E por aí, como é que tá? Beleza, beleza. Tá no Rio? Tá no Rio? Tá aqui no Rio? Tô em Nova Iguaçu, né? Ah, Nova Iguaçu, entendi. Tá em casa, né? Tô em casa. E aí, Brenda? Tudo tranquilo então? Então vamos dar início, né? Deixa eu começar aqui apresentando, né, a Brenda. A Brenda Bolzan é a nutricionista, né, que trabalha comigo, né, lá na clínica NutroHealth. É a pessoa que hoje, né, está atendendo todos os meus pacientes. A Késia, né, também, que é a nossa nutricionista, está grávida. Então, nesse momento, ela não está, né, atendendo, até por conta da gravidez e do Covid. Então, a Brenda está lá atendendo todos os pacientes já há algum tempo, né? E aí, mediante isso, né, a gente resolveu aqui fazer uma live para falar um pouco, né, cara, das estratégias, né, alimentares que a gente pode estar utilizando, né, no emagrecimento saudável. E lembrando, né, que a gente trabalha em conjunto, né? O paciente sai da minha sala, né, vai direto para a sala da Brenda. Na primeira consulta, eu tenho o hábito de entrar, né, na sala da Brenda, para passar sempre algumas informações a mais, né? Porque como eu fico um tempo maior, 2 horas, o paciente preenche uma anamnese de 5 folhas, perguntando tudo, 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 tudo. Então eu sempre entro, né, para conversar com a Brenda, né? Passar mais ou menos o perfil do paciente, para ela estar direcionando, né, o tratamento, a dieta, o cardápio que ela julgue adequado para aquela pessoa. Então, essa questão do trabalho, né, em multidisciplinaridade é muito importante, né? Porque, assim, eu trabalhando sozinho, eu vou ter algum tipo de êxito, da mesma forma que a Brenda, né? Então, quando a gente trabalha em conjunto, né, a gente tem um médico, um nutricionista, um educador físico, gente, é praticamente sucesso garantido. Obviamente que o ator principal desse filme não somos nós, e sim a pessoa que está lá para tal objetivo. Então eu sempre brinco da seguinte forma, eu digo o seguinte, eu não posso comer por você, eu não posso ir à academia por você, eu não posso, eu até poderia fazer. Então, é sobre isso aí que a gente veio falar um pouquinho, né? A gente vai ter algumas perguntas e respostas, né, sobre, né? E aí, Brenda, eu queria, assim, né, começar, né, puxando um pouco, né, para o nosso lado, né, como é que é Uhum. essa questão do trabalho, né, que você executa na NutroHealth, você gosta de trabalhar lá, você se sente, né, você já trabalhou com outros médicos também, que eu acho que é de suma Sim. importância, mas como é que é essa questão do teu trabalho na NutroHealth,
né? O que você acha interessante, qual o diferencial, na tua opinião, dizendo exclusivamente a verdade, né? O que de fato é mesmo. Bom, então, tem um tempinho, né, que eu já tô lá, até por uma amiga minha, que é a Késia, que também é nutricionista, que já trabalhava com vocês, eu acabei indo também fazer parte da equipe. E eu acho super interessante a dinâmica que é feita dentro da clínica, porque assim, tem a parte do médico, né? Então, o paciente sempre passa por você. Às vezes não, às vezes é só a consulta nutricional, mas independente, quando ele passa por você, você tem esse cuidado de levar o paciente para dentro da sala, contar mais ou menos, né, de forma breve, qual é o diagnóstico que foi dado, ou o histórico do paciente. E deixar, assim, dar autonomia para que eu possa, junto com o paciente, definir qual seria a melhor estratégia a ser utilizada, né? O que a gente poderia montar dentro da alimentação do paciente. Então, isso é Travou muito aí, bom. Breno. Oi, voltou agora? Voltou, Voltou? voltou. Vamos ver, então, se Voltou, a voltou. internet ajuda. Você está falando da estratégia a ser Tá, eu vou. utilizada. Então, eu tenho essa autonomia, né, ali, diante do que você passa, mais ou menos, do que é o caso do paciente, né, a gente conversa, né, tanto tem o diálogo seu comigo ali na frente do paciente, como eu depois, junto com esse paciente, para poder traçar algo que ele vai realmente conseguir fazer, independente de qualquer coisa. Outra coisa que eu acho interessante também é o fato, assim, eu, dentro da minha especialidade, né, que isso não me limita também, é algo que eu resolvi estudar um pouco mais a fundo, até pelas doenças que se tem da atualidade, que é uma alimentação mais baixa de carboidrato, isso não me tira em nada em relação ao que eu traço dentro da clínica. Então, a gente sempre preza por uma alimentação baseada em comer comida de verdade, uma alimentação limpa. Então, não necessariamente eu vou colocar uma dieta de baixo carboidrato. A gente respeita também a individualidade do paciente, o que você me traz, né, desse paciente. E aí, naquele momento, eu julgo, e junto com o paciente também, o que é melhor, o que vai ser melhor, o que o paciente vai conseguir seguir de fato. Sim, Brenda, é uma coisa até interessante, né? Porque hoje a gente existe, né, um modismo muito grande, né, com a questão de dietas, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito da palavra dieta, porque a dieta, né, Uhum. ela dá ideia de restrição, ou seja, o que você vai tirar de mim, entendeu? O que eu não vou poder comer. Eu não sei nem se dentro da nutrição o que eu faço, né, que eu utilizo a palavra cardápio, né, que, pô, me dá um cardápio, né, me dá... O cardápio pode ser entendido como uma escolha de coisas que você vai fazer no restaurante, né? Mas eu tenho por hábito utilizar a palavra cardápio porque eu aprendi, né, que tinha paciente que chegava, vai, doutor, você já vai me passar uma dieta, né? Ah, dieta, dieta. E a dieta dá sempre, né, aquela ideia de restrição, né, do que você vai tirar. Então, eu sou muito prático, né, nesse aspecto de... Acho que travou, hein? Aqui tá dando uma travadinha também, mas tá normal. Não, voltou. Então, Brenda, a questão do cardápio, dieta que eu estava falando, eu sou uma pessoa que eu acho que também, como você, né, como você estava falando, da questão. Travou aí, amor? E travou, gente? Vê se está travado aí. A Brenda travou? Amor? Eu acho que a gente está com um probleminha aqui com a Brenda na questão que acho que travou aqui um pouquinho. Eu vou convidar ela aqui de novo, ela saiu. A gente está esperando ela aqui. Ela já está voltando já, gente. Voltou, voltou. Voltou. Tentei Voltou. mexer aqui na internet, mas aqui o Wi-Fi tava normal, né? Não sei se agora, talvez Não, pela parece que quantidade de melhorou. live. Parece que melhorou. Tá, tá bom. Então, Breno, eu estava dizendo essa questão exatamente aí da alimentação, né? Porque
Hoje a gente tem muitas dietas, né? E uma coisa assim, que eu não sei a tua opinião em particular, mas eu vejo que tem muitas pessoas sendo de várias áreas da saúde, médico, nutricionista, seja lá o que forem, de colocar uma mesma dieta, né? Uma mesma dieta para todo mundo, o mesmo cardápio para todo mundo. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que, assim, todas as pessoas, os profissionais que trabalham com o mesmo cardápio, porque tem pessoas, né, profissionais de saúde, que se intitulam com o nome da dieta, né? Uhum. Dieta paleolítica, dieta cetogênica, dieta low carb, ou seja, o doutor isso, doutor aquilo. Então, eu entendo que as dietas em si, elas não vão funcionar para todo mundo, né? Eu também sou adepto, né, da alimentação, da comida. Comida, literalmente arroz com feijão. Porque eu acho que isso, né, dentro de um contexto, né, de 24 horas de alimentação, com carboidrato, com proteína, com gordura, e seja lá o que for, a pessoa vai também ter uma perda de peso. Ela pode, de repente, ter uma perda de peso maior com algum outro tipo de restrição, né? Uma dieta low carb e tal. Só que a gente entende que tem pacientes que não vão se adaptar a uma dieta pobre em carboidrato. Até porque a gente sabe que o carboidrato, né, tá ligado à felicidade, né, ao bem-estar. Então, pessoas que têm essa restrição podem ficar irritadiças, sem paciência e por aí vai, né? E aí, dentro disso, Brenda, eu queria ouvir o teu posicionamento em relação a essa parte da alimentação como um todo, da comida em si, o suplemento e os tipos de dieta que você está habituada a utilizar. Bom, é exatamente o que você falou. Não existe dieta que sirva para todo mundo. O nome dieta, ele limita muito a gente, traz assim algo que remete à dor, remete ao sofrimento. Até algumas vezes eu já presenciei alguns pacientes, né? Depois eu passar o plano alimentar desses pacientes se surpreenderem, dizer assim, eu achei que fosse pior, eu achei que você ia tirar tal coisa e tal, mas eu busco sempre fazer o melhor, né? Tentar adaptar o que o paciente consegue fazer e trazer para uma alimentação mais limpa, independente do título que tenha, né? Porque hoje a gente tem muitas titulações, né? Então, assim, a melhor dieta, na verdade, é aquela que o paciente consegue fazer, que consegue seguir, independente se está mais baixo em carboidrato, se está mais alto. Claro que tem alguns casos de pacientes que têm resistência à insulina, de pacientes diabéticos, que a gente precisa reduzir mais, né? E o carboidrato, onde eu escuto muito, às vezes, as pessoas falarem, né? Às vezes quando eu estou na live, aí as pessoas perguntam, então o carboidrato é o vilão? Não, não é vilão, não existe vilão, não existe mocinho. Né? O que acontece é que, às vezes, as pessoas consomem tanto, e não falo de carboidratos bons, né? São açúcares, são farináceos, são todos esses industrializados que a gente veio aumentando aí ao decorrer dos anos, a gente veio aumentando demais essa ingestão, e aí chega num ponto que às vezes a gente precisa, assim, restringir um pouco. Depende de cada um, depende dos exames, depende de tudo. Mas em si, o carboidrato, o arroz com feijão ali, não foi quem adoeceu as pessoas. Não foi isso que causou o boom da obesidade, né? Então, a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça das pessoas e trabalhar realmente com o que o paciente consegue fazer, o que fica melhor, o que é mais adaptável. Até porque, assim, como numa dieta low carb a gente reduz o carboidrato, mas deixa um pouquinho mais à vontade a questão da gordura natural, eu percebo alguns pacientes que não metabolizam bem essa gordura. Então, tem pessoas, sim, que não se dão bem porque ingerem uma quantidade maior de gordura e aí tem uma resposta de algum inchaço ou, às vezes, não consegue ter o resultado que espera. Opa, pera, acho que teve um... Acho Peraí, que virou Brenda. a câmera. Virou, né? Ih, rapaz, como é que faz aqui? Aperta onde tem a setinha aí, ó. Tem duas setinhas, é só apertar que vira de novo. Vem cá, Camilo, não tô vendo aqui, me ajuda aqui. Peraí, cara. Camila, ajuda ele aí, Ajuda pelo aqui. amor de Deus, Camila. Torto, cara. Não tira não. Aperta onde tem a Meu setinha. Deus, cara, tudo bagunçado. Voltou. Apertar que vira de novo. Voltou, tá vendo a minha ignorância digital, né? Não, e a zona que tá o sofá, que é pior. Já tomo esporro aqui porque o sofá tá zoneado. Então,
Em relação a isso, é muito essa questão da individualidade mesmo. Então, até uma coisa que eu tinha pontuado aqui para falar é exatamente a questão dos alimentos, né? De sensibilidade ou dos testes, né, de intolerância alimentar, de sensibilidade alimentar. E isso, de fato, acontece muito, apesar, por exemplo, um exemplo clássico disso é o ovo. O ovo é um alimento super completo, é rico em nutrientes, mas tem pessoas que têm uma intolerância ao ovo, que, para essas pessoas, o ovo causa um certo tipo de inflamação, né? Então, é importante a gente também fazer, né? No caso, não precisa fazer o teste em si, apesar que seria muito interessante que a gente já conheceria uma outra variedade de alimentos. Mas, às vezes, testar o seu próprio corpo, escutar, né? Às vezes, se você tem uma dor de cabeça, uma diarreia frequente, isso tudo pode ser uma característica de uma intolerância alimentar. E retirar esses alimentos pode te beneficiar. Então, você começa a perceber, através dessa retirada desses certos alimentos, que você melhora tua dor de cabeça, melhora a disposição, melhora o trânsito intestinal. E aí você é aquele teste seu com você mesmo e você vai notando essa melhora ao longo do tempo, né? E que isso às vezes não acontece porque a pessoa ela está tão exposta ali àqueles alimentos o tempo todo que ela nem percebe. E só retirando esses alimentos é que a pessoa vai começar a notar o que realmente vai influenciar. Sim. Ô, Brenda, uma coisa interessante sobre a questão do carboidrato, eu sou um defensor ferrenho do carboidrato, tá? Porque a gente tem hoje, cara, hoje a informação, ela tá hoje ao acesso de todos nós. Então, qualquer pessoa, ela pode... A Camila está dizendo que eu não tomei óleo de CBD. Eu tomei sim, tomei agora. Até para diminuir a minha ansiedade. Entendeu? Aí você tá vendo como é que a pessoa faz no meio da sua live, Brenda? Né? Quer desencorajar, quer me deixar sem graça. Né? Tomei meu óleo, tomei até superdose para o seu governo. A DR do casal. Não, tomei 1,5 miligrama por quilo de peso, só para o seu governo aí. Ó. Então, a questão como eu estava falando do carboidrato, né? O carboidrato, às vezes as pessoas chegam no consultório, né? Elas já chegam carbofóbicas, né? A carbofobia hoje é uma coisa que só cresce. Porque hoje a informação ela está divulgada na internet. Então você acredita em algum profissional, uma pessoa, seja lá qual for, e o que aquela pessoa falar é verdade. Então a gente, né, Helena, que a gente trabalha lá com atletas, né, de alta performance. Então você imagina um atleta, né, nesse caso de atleta de alta performance, né, que a gente trabalha, você imagina você fazer uma restrição de carboidrato para esse cara, de repente por uma perda de peso que ele queira ter. O peso você provavelmente vai conseguir baixar. Mas certamente ele vai perder em performance na hora da luta, se for uma modalidade, né, de alta performance como o MMA. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que o grande segredo do carboidrato, na minha opinião, é que você precisa saber, né, qual carboidrato usar, a quantidade e o momento de utilizar. Exatamente. Se você tem isso bem, vamos dizer assim, bem construído na sua formulação do cardápio, gente, a coisa não vai dar errada. Né? O carboidrato que vira gordura, que aumenta o peso, é o excesso. Né? Se você utilizar o carboidrato em momentos certos, na quantidade certa, esse carboidrato aí ele vai ser metabolizado. Entendeu? Ele vai gerar mais energia para você, de repente, em uma atividade física, ter uma resistência maior e, consequentemente, queimar mais calorias. Entende? Então, não é essa coisa do carboidrato, né? Ele é o vilão. Não é o vilão. O problema é que os carboidratos, a gente sabe que temos vários carboidratos, né? E falando aqui principalmente do complexos e nem os simples. E o que é o mais gostoso? O mais gostoso são os simples, é o que a maioria da população come. Então, uma pessoa que come carboidrato simples, por 5, 6, 8 vezes por dia, né? Fazendo uma dieta, não vai emagrecer. Porque o carboidrato é o principal estimulador do hormônio chamado insulina. E esse hormônio insulina, né, é o hormônio mais anabolizante que a gente tem. Tanto que a gente vê no mundo do fitness, né, os fisiculturistas treinando pesado, comendo que nem os monstros, e utilizando insulina. Por que ele utiliza insulina? Para ela pegar rapidamente aquela glicose do sangue, jogar dentro da célula e ele aumentar de volume. Então a gente está lidando com um hormônio extremamente anabolizante.
Então, como é que você quer perder peso se você está estimulando, né, estimulando através da tua alimentação a liberação de insulina? Agora, se você ingere um carboidrato complexo, né, falando para as pessoas aqui, é um carboidrato, né, que tem uma digestão mais lenta, né? Então, você tem uma saciedade maior, né, por um tempo maior, né? Consequentemente, você tenderá a comer menos. Entendeu? Então, esse que é o grande segredo que eu vejo. Eu não sei se você concorda do que eu estou falando, mas assim, cara, o carboidrato não é esse inimigo. Né? A gente, infelizmente, hoje a gente está num mundo totalmente carbofóbico. Agora, diante de uma condição clínica, né, como a diabetes mellitus, né? Diabetes tipo 2, que é diabetes adquirida, não é genética, ela é uma doença habitual, ou seja, se tu tiveres os mesmos hábitos do teu pai, do teu avô, terás a mesma doença. Então não tem mistério. Você vai desenvolver a doença do seu pai se você tiver um hábito igual ao dele. A gente sabe que hoje a doença são geradas muito mais pelo meio ambiente. E a genética é um fator assim. Tanto que na medicina, a gente sabe, na área da nutrição, a gente tem a chamada nutrogenômica, epigenética. Entendeu? Então, esse tipo né, de situações de desenvolver doença, tem que estar muito preocupado com como é que você está levando a tua vida hoje. Olha para o teu prato, que você vai saber do que você vai adoecer ou não. Entendeu, Breno? Então, essa aqui é a opinião, né, que eu acho, né, em relação ao carboidrato. Eu sou muito, assim, não questionado, mas interrogado, né, pelas pessoas, né? E, na verdade, a carbofobia, em muitos pacientes, ele vai levar até a sarcopenia. Essas pessoas vão ter uma facilidade maior de perder massa muscular, porque a gente sabe que, né, esse carboidrato que você come, ele vai chegar e vai para dentro do músculo na forma de milglicogênio. Glicogênio é um montão de molécula de glicose junta. E ela chega lá no músculo e fica para ser utilizado diante de uma atividade física. Então, se a pessoa não tiver uma quantidade de glicogênio satisfatória, né, no tecido muscular, ela vai entrar em catabolismo muscular muito mais facilmente. Entende? Então, é porque ela não tem reserva. A proteína e a gordura até fazem um pouco de glicogênio, mas não tão quanto o carboidrato. Eu sempre digo o seguinte, né? A questão do carboidrato e proteína é que nem um carro flex. O carro flex, ele anda com gasolina e anda com álcool, mas ele anda melhor com gasolina. Somos nós. Nós funcionamos melhor com carboidratos, mas não obrigatoriamente precisamos comer carboidrato o dia inteiro. A gente faz uma adaptação metabólica quando você tem uma alimentação mais rica em proteína e gordura, e você, em determinado tempo, você faz uma certa adaptação e vai tudo muito bem, obrigado. Não tem tonteira, não tem fadiga, não tem dor de cabeça. Você adapta, mas não são todas as pessoas que vão conseguir essa adaptação. Perfeito? Essa é a minha opinião, Breno. Não, tá certo. Tem muita gente aqui que é seguidor meu e aí fica colocando o olhinho e tudo. Porque, assim, não é que eu fale sobre, eu trate os meus pacientes, eu tenho muito paciente que é diabético e faz tratamento com dieta de baixo carboidrato, que eu acho que o carboidrato, e é uma coisa que eu falo muito, que ele é o vilão. Claro, se você tem um atleta, né, se você pega um atleta, por exemplo, e coloca ele para adaptar, né, para fazer uma dieta cetogênica e adaptar, assim, é notório, 20, 30 dias, às vezes, a queda de performance que tem. Né? Até ele passar desse processo adaptativo para entrar em cetose, demanda um tempo. Então, tanto é que nem é indicado que se faça próximo a uma competição, nem nada, porque Sim. precisa desse tempo para adaptar. Né? E não existe esse, porque ele vai estar melhor em cetose ou ele vai estar melhor, talvez, em carboidrato, é muito do que a pessoa vai se sentir bem, né? Depois, quando ela estiver adaptada ou não. Exato. Então não tem uma receita de bolo na nutrição, a gente... Cada caso é um caso. Tem paciente meu que eu tiro, eu falo, para você o carboidrato não é bom, e eu tiro. Mas eu atendo, tem pacientes lá da clínica que já chegou vários, que você trouxe, que faziam dieta cetogênica, a gente continuou na dieta cetogênica, ou que a gente trouxe para uma dieta low carb, coloca jejum intermitente. O que a gente quer falar é justamente por essa coisa que as pessoas ficam... Por exemplo, as pessoas têm medo de banana, né? Porque a banana é uma fruta que tem um maior índice de carboidrato, né? Então, às vezes, se eu pego um paciente com resistência à insulina, um paciente diabético, eu vou, a princípio, né? Principalmente se é só resistência à insulina, eu vou, a princípio, diminuir a frequência.
Mas não que ele não possa consumir, a partir do momento que ele baixar a insulina dele, que ele melhorar a quantidade de massa muscular, que ele melhorar o percentual de gordura, a gente volta a reintroduzir, ver qual vai ser a tolerância dele em relação aos Sim. carboidratos. Então, é muito disso. Eu não quero que as pessoas exatamente fiquem muito paranoicos, porque cria-se um medo de coisas da natureza, né? O aipim, a batata doce, que são alimentos, são comida de verdade. E o que a gente tem que prezar sempre é pela comida de verdade. Sim. E assim, Brenda, que você está falando que às vezes eu posso estar falando de uma coisa, né, como um protetor do carboidrato, né? E eu não sou um protetor. Eu sou contra os excessos. Eu costumo dizer que a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Exatamente. Entendeu? Então, o que de fato a gente vê na prática clínica? Quando você suspende realmente o carboidrato ou reduz ele drasticamente, a pessoa vai ter um resultado melhor físico. Entende? E é exatamente isso que as pessoas buscam. Então, essa estratégia, eu não considero ela errada. Entende? O que eu coloco aqui, porque a gente já conversou bastante, eu vejo que você é uma pessoa técnica, você escuta o paciente, você olha, você sabe o que você está fazendo. Entende? Então, isso eu já notei, entendeu? E a questão, né, do próprio paciente ir até você, né, eu levar até a sala, né, é numa do paciente eu ver aquilo e falar, cara, realmente, pô, que interessante, né? O médico está me levando até a sala da nutricionista e passando, de fato, porque realmente é importante, isso agrega valor, o paciente gosta e para mim é necessário e essencial. Mas aqui, né, eu não sou aquele cara protetor do carboidrato. A gente sabe que o que as pessoas querem vai depender exatamente da quantidade de carboidrato ingerida. E para ter esse resultado, você vai ter que restringir um pouco, não tem jeito. Nível de atividade física. Então, eu pego vários pacientes seus que são pessoas que, pô, malham bem, têm uma atividade física bem intensa, bem orientada, que tem uma boa alimentação, a maior parte dela uma alimentação limpa, e que às vezes precisa só fazer reajustes, né? Mudar algumas coisas, alguns hábitos, alterar algum alimento que está consumindo ali. Mas é diferente, né? Há casos e casos. Então, a gente tem que tratar sempre o paciente com a individualidade que ele tem que ter. Sim. Ô, Brenda, eu queria te fazer uma coisa assim em relação, né? Hoje a gente está, né, num processo, né, muito legal, né? As pessoas estão tomando uma consciência muito grande, né, da importância da alimentação como um todo, né? E a gente sabe que a gente tem hoje uma pandemia de Covid, mas também uma pandemia muito mais grave de obesidade no mundo, né? Para você ter uma noção, né, nos Estados Unidos, 31% da população é obesa. Não é sobrepeso, não, obesa. Se a gente somar sobrepeso e obesidade nos Estados Unidos, chega a 60%. Ou seja, mais da metade do país está acima do peso, né? E a gente sabe, né, da questão dos alimentos inflamatórios, né? Então, hoje, quando você chega, né, no consultório, a gente troca e tal, você percebe que um paciente, né, ele tem algumas queixas, né, como rinite alérgica, algumas dores, né, diarreia ou constipação. Você tem essa preocupação com a questão do uso, né, de algum alimento, de uma restrição ou até uma adoção de uma conduta com alimentos anti-inflamatórios? Sim, sim. Glúten, lactose, principalmente, né? E, às vezes, tem alguns alimentos que, por exemplo, alguns grãos causam uma distensão, né, um excesso de gases. E aí tem o que a gente chama de dieta de FODMAPs, né? Que aí a gente diminui os alimentos que são mais fermentáveis. Então, a gente tem que ver isso. Por exemplo, paciente que tem muito sinusite, rinite, que está com muita secreção, diminuindo o consumo de laticínios, né, do leite de laticínios, já melhora muito esse aspecto inflamatório aqui. O glúten na parte, principalmente para quem tem episódios de diarreias, desconfortos, né, gastrointestinais, a gente também faz a eliminação, porque isso melhora bastante o quadro do paciente. É aquilo que eu falei, você só sabe o benefício a partir do momento que você tira, porque às vezes é tão crônico, porque você está ali todo dia se expondo àquele alimento, que você passa a não perceber. E a gente percebe através da anamnese, né? Quando a gente pergunta, vai preenchendo tudo aquilo ali, é que a gente vai percebendo e já vai pegando ali mais ou menos os alimentos que poderiam estar causando isso. Sim. O seu Nelson está perguntando aqui, né? Um paciente, eu não sei se o seu Nelson passou por você,
Marcelo Nelson, Passou. paciente. Passou, seu Acho que Nelson? passou. Se eu não me engano, sim. Passou sim, passou, tô lembrando. Seu Nelson é um paciente nosso antigo, né? Botafoguense, gente boa. Tá perguntando aqui que com a questão de marcha, de treinar pesado, que na alimentação que pode diminuir a ansiedade. Seu Nelson, na minha opinião, o que a Brenda falou já mata, né? Se a gente, de certa forma, restringir o glúten, né, a lactose, né, e também a caseína, né, que a gente fala da lactose, mas esquece da caseína. A lactose é o carboidrato do leite, a caseína é a proteína do leite. E a gente sabe que o glúten, né, ele está muito relacionado a crianças que têm déficit de atenção. Então, muitas crianças que você faz uma restrição de glúten, essas crianças melhoram drasticamente o quadro de déficit de atenção, sem necessidade de uso de Ritalina. Obviamente que não vão ser todas as crianças que vão responder, né, uma dieta pobre em glúten. Mas a gente hoje, tudo que a gente come tem glúten. Então, eu não vejo o glúten, né, como esse vilão. Porém, a gente sabe que ele foi alterado geneticamente. A gente sabe que todos os alimentos que a gente come hoje, a gente come glúten toda hora. Antigamente não era assim. Então, hoje a gente tem, né, pessoas com inflamação intestinal, disbiose, ansiedade, que isso pode ser gerado, né, por esses alimentos. Agora, como você bem falou, a questão né, do glúten, da lactose, cara, uma pessoa, né, você deve, com certeza você tem essa experiência melhor que eu, mas uma pessoa que chega, né, e retira esses alimentos, né, da sua alimentação, né, que faz um período de 20 dias, até um mês, é surreal a resposta que essa pessoa traz para você. Ela relata uma melhora do trânsito intestinal, ela relata uma melhora do humor, ela desincha, ela fica mais feliz, ela dorme melhor. Entende? Então, é algo assim que eu vejo de suma importância nesse aspecto dessa restrição. Aqui a Camila está perguntando, né? A quantidade do que se come é importante falar. As pessoas comem um bolo fit inteiro achando que não vai engordar. Brenda, deixa para você essa Verdade. aí. Camila Em levantou. relação ao glúten e à inflamação, né? Alimentos inflamatórios, até artrite, né? Tudo que vai causar inflamação, isso a gente vê uma melhora muito grande. E realmente os pacientes chegam assim, realmente surpresos, porque eles não imaginavam que tirar certos alimentos, fazer essas mudanças, poderiam interferir, melhorar, né, em vários aspectos aí da saúde. Mas em relação a isso, Camila, super verdade. Por quê? Porque as pessoas, uma coisa que eu vejo sempre, né? Comer sem culpa. Ah, esse aqui pode comer sem culpa. Primeiro, que eu acho que nenhum alimento você deve se culpar ao comer, né? Eu acho que isso é muito importante, porque nesse mundo todo que a gente está vivendo, que tal coisa é vilão, tal coisa, as pessoas pegam muito ao pé da letra. Então, eu não acho que até nas nossas exceções, que é o que eu falo sempre para os meus pacientes, por quê? Na alimentação, o que você faz em 90% ou 80% do teu tempo é o que importa. A gente não é xiita, vai dizer assim, nunca mais eu vou comer açúcar, nunca mais eu vou comer uma pizza. Isso é mentira. Quem fala isso são aquelas pessoas extremistas que vão viver sempre em efeito sanfona. Por quê? Porque ou elas estão fazendo tudo ou elas não estão fazendo nada. Elas ainda não encontraram esse equilíbrio. E o equilíbrio tem que existir, né? A gente já comeu esses alimentos, a gente sabe que é bom, é altamente palatável, porque a indústria fez isso mesmo. E então, em certos momentos, a gente vai abrir essas exceções. E assim, até mesmo nesses pontos, nesses momentos de exceção, você vai lá, vai comer uma pizza, um bolo, um pudim que a sua avó faz, independente do que seja, você vai comer aquele alimento e você não deve se culpar por aquilo. Por quê? Porque você sabe que o que você faz em 90% ou 80% do teu tempo tá ok. Você está se cuidando. Então, não vai ser isso, essa exceção que você abriu, que vai fazer com que você coloque tudo a perder. Então, é importante que as pessoas tenham em mente isso, né? E até mesmo, então, o que acontece? As pessoas dizem assim, não vou furar e tal, vou ficar sempre na minha alimentação, não vou abrir exceção, e aí vou fazer o quê? As receitinhas. Então, faz o bolo fit, faz não sei o quê, o bolo low carb, independente do que seja. Elas vão fazer algo para substituir, para matar aquela vontade de comer o bolo lá de chocolate que ela queria. Aí vão fazer o quê? Vão comer toda aquela receita e ainda vão ficar com vontade de ter comido o bolo que era o que realmente elas queriam. E aí tem pessoas que não têm esse controle, pessoas compulsivas, que além de ter comido todo aquele bolo fit ou low carb que ela fez, elas vão lá e vão comer o bolo que elas realmente queriam. Então, se é assim, nesse caso, se você quer
e se você tem controle, vai lá, faz sua sessão tranquilo, sem culpa, e volta depois para a tua rotina alimentar. Se você realmente não quer, tenha em mente que fazer essas receitas são importantes, são legais, substituir o açúcar, né, às vezes pelos adoçantes naturais são legais, mas que na maioria das receitas tem uma quantidade mais alta de calorias ali, né? Principalmente quando se trata de receita low carb. Por quê? Porque a gente usa farinha de amêndoas, que é uma oleaginosa, que tem uma quantidade alta de gordura, né? Que a gente sabe que a gordura não é o ruim, também não é o vilão, como as pessoas pensavam, mas que a gordura, querendo ou não, ela é mais calórica. Então, alta quantidade de calorias, por exemplo, em farinhas de oleaginosas, aí junta com creme de leite, ou aí junta com chocolate 70%, então, independente do que vale, mas aumenta muito a quantidade calórica. E aquela pessoa que não tem controle, ela vai comer o quê? Tudo aquilo ali, sem culpa, teoricamente, porque é fit ou é low carb, não tem açúcar, e vai estar ingerindo uma alta quantidade de calorias. E às vezes isso pode ser até algo que vai prejudicar no emagrecimento dela. Às vezes eu recebo pessoas que falam assim, ai, eu só faço receita fit, faço receita low carb, não estou saindo da alimentação, mas quando a gente vai ver, está ingerindo uma alta quantidade de calorias e as calorias também importam. Então é importante as pessoas pontuarem e ficarem atentos em relação a isso também. Você falou muito bem disso. A gente tem essa diferenciação entre a dose, né? Então, se você consome mesmo os alimentos muito bons em alta quantidade, isso pode se tornar um veneno. E é o caso das receitas também. Exatamente, né? Porque é aquela coisa, a gente tem uma tendência, né? Na verdade, Brenda, primeiro deixa eu responder, o Bruno perguntou, né? O Bruno, né, que é um paciente nosso também, já passou por você, perguntou se tem como levar uma qualidade de vida boa sem malhar com uma boa alimentação. Bruno, com certeza. Você treina uma vez por dia e você come pelo menos 4 a 6. Então a matemática responde. Mas é bom treinar, que eu te conheço. Então, é verdade. Respondendo isso a ele. Pô, até me perdi, me perdi o que eu ia falar. Você falou da quantidade de calorias, dos excessos, exatamente. do comer sem Porque culpa. normalmente a gente sabe, né, que os alimentos naturais, né, como você bem falou, eles são bons, né, pela a composição, eles têm gorduras boas, né, tem fibra, tem tudo isso. Mas o que a gente esquece, gente, é que a caloria também. Eles normalmente são mais calóricos do que os alimentos ruins. Então, se você comer uma coisa boa em excesso, você vai engordar até mais. Entende? Então, ou seja, não adianta de nada você comer com qualidade, mas com uma quantidade maior. Entendeu? Então, isso é aquela questão, né? Dose, veneno, antídoto, veneno, né? Vai depender da dose. Então, mas eu vejo, assim, né? O que a Camila falou, eu vejo, assim, muitas pessoas criando verdades, Brenda. Tem pessoas que criam alguma verdade para justificar a sua falha, né? Ah, cara, isso aqui é fit, pô. Isso aqui é light. Vou comer mais 2 pedaços. Mas, aí, cara, mas 2... Mas é fit, pô. É fit. Esse aqui eu posso. Então pode, tá, não tem limite. Exatamente. Então, isso que é a questão. E as pessoas têm esse mito, né? O mito do criar uma verdade para justificar aquela ânsia ali de comer, mas sabe que não vai adiantar. Ou então, pessoas que você monta uma alimentação, passa a receita fit e a pessoa volta no teu consultório com o mesmo peso. Ai, doutor, eu comi tudo que a senhora mandou, só não fala a quantidade que comeu. Né? Fala a qualidade, mas não fala a quantidade. E aí, né, realmente, né, fica, né, difícil. E, Brenda, eu queria fazer aqui uma pergunta agora, né, com a questão da qualidade do sono. Né? A gente sabe que o sono, né, qualquer processo que você se propõe a fazer na vida, né, de uma mudança do estilo de vida, né, o sono é uma das coisas mais importantes. Né? Porque a gente passa, teoricamente, 1/3 da nossa vida dormindo. E quando você dorme bem, você tem um sono reparador, você tem liberação de hormônios que vão ajudar no teu metabolismo, você vai ter uma recuperação total, né, do teu cansaço, da tua fadiga, ou seja, de tudo, né? Então, assim, tem alguma estratégia que você utilize, né, para os pacientes, para tentar ajudar, né, com a qualidade de sono desses pacientes? Alguma coisa, uma estratégia? Em relação à alimentação, eu justamente introduzo
os carboidratos, né? Quem é meu paciente consultório sabe por quê? Por causa justamente dessa ativação de insulina noturna e pode gerar a indução maior de melatonina, então isso pode dar um estímulo, a pessoa dorme melhor. Então, para mim, o melhor horário de colocar de forma estratégica um carboidrato, né, bom principalmente, é nesse período noturno, porque isso pode beneficiar muito, ao contrário do que as pessoas geralmente chegam, né? Eu já vi muitos pacientes, principalmente lá da clínica, que falam assim, à noite eu não como carboidrato, à noite eu tiro. Então, às vezes, esse é o melhor momento principal para você colocar ali e melhorar esse aspecto aí do sono. Mas eu acho que vocês também já falaram muito sobre isso. Isso eu falo em alimentação. Tem chás também, óleos essenciais são muito interessantes também para que você possa melhorar a qualidade do sono ou induzir melhor o sono. A higiene do sono, que é esse processo onde quando começa a noite, a gente tentar não gerar estímulos, né? Utilizando menos celular, deixar uma luz assim um ambiente mais escuro para poder tudo isso ser favorável à indução da melatonina, que é algo que hoje em dia é tão vendida, né, tão passada, mas que às vezes a gente pode sim também fazer ela, induzir ela de forma natural. A própria prática de meditação também, esse exercício de respiração que vocês mesmos já vi que vocês fizeram live falando sobre isso. Então, tem vários aspectos que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono. A gente sabe que isso é fundamental, tanto para o emagrecimento como para hipertrofia, né? O processo de ganho de massa muscular. Não, com certeza, né? Assim, as pessoas, né? Uma coisa que eu julgo muito importante, né, na questão do sono, não é incomum você ver, né, hoje, muitas pessoas terem apneia do sono, né? E a apneia do sono, para muitos, é simplesmente roncar e fazer e prender a respiração por alguns segundos. Gente, tem pessoas que fazem mais de 100 episódios de apneia do sono. E como é que é esse processo fisiológico, né, da apneia do sono? Se vocês tiverem noção do que é um episódio de apneia do sono, vocês simplesmente vão querer procurar, né, um profissional amanhã para estar resolvendo isso, né? A apneia do sono nada mais é. Normalmente, quem tem apneia do sono são pessoas que normalmente estão acima do peso, né? Tem uma pressão abdominal, um abdômen grande, uma pressão intraabdominal aumentada, consequentemente, bota o diafragma para cima, você tem uma menor expansibilidade pulmonar, né? Uma expansão pulmonar. E aí, nessas pessoas, quando elas estão dormindo, né? Elas roncam muito. E no episódio de apneia do sono, que é o quê? A pessoa respira e prende a respiração. E ela fica 1, 2, 3, 5, até 15 segundos sem respirar. E quando ela volta a respirar, essa pessoa ela volta com uma taquipneia. O que é taquipneia? E por que ela faz isso? Porque ela fez taquicardia. Então, quando ela faz taquicardia, ela libera instantaneamente no sangue adrenalina. Ela libera cortisol. E adrenalina e cortisol são hormônios de luta ou fuga. Então, você imagina essa pessoa tendo um episódio de apneia do sono durante 100 vezes à noite. Ela vai acordar mais pesada, porque essa liberação exacerbada de cortisol vai aumentar o peso dela. E ela não dorme bem. Normalmente são pessoas que acordam cansadas de manhã e que têm um nível de cortisol praticamente horrível, morto de manhã. São pessoas que acordam muito cansadas, tendem a melhorar após 2 horas e meia depois que levantam e funcionam muito melhor à noite do que de dia. Então, Brenda, a questão do sono não é uma coisa pequena, é uma coisa para a vida. Quem dorme mal vai ter, e detalhe, a apneia do sono, ela está relacionada com um maior índice de doença cardiovascular, né? Infarto, AVC, embolia e diabetes. Ou seja, verdade, se você não dormir bem, certamente você sofrerá de alguma doença crônica. Então, você, para, primeiramente, né, melhorar a sua qualidade de sono, você precisa o quê? Baixar teu peso. Quando você baixa o peso, você simplesmente melhora tudo na sua vida. Tudo, tudo. Entendeu? A gente tem 1000 terapias, 1000 fitoterápicos, 1000 hormônios que você pode utilizar de N formas para emagrecer as pessoas. Mas o problema não é emagrecer. O problema é se manter magro. Emagrecer não é difícil.
Você consegue emagrecer usando uma droga, fazendo qualquer coisa em um mês. Mas você se manter dessa forma que é o grande desafio, né? Que eu acho que é o que a gente mais luta hoje em dia no nosso consultório, é para manter as pessoas com um peso regular e saudável, né? E, Brenda, eu queria, né, falar com você sobre a questão também de hidratação. Essa questão de hidratação, hoje as pessoas estão bebendo cada vez menos água, né? E isso aí realmente é muito complicado, né, para qualquer coisa que se propõe a fazer. Então, em relação a essa orientação que você dá para os pacientes em relação à hidratação, como é que você aborda essa questão? Tem pessoas que têm naturalmente uma dificuldade, né? Eu percebo isso principalmente quando eu atendo os pacientes pós-bariátricos. Então, são as pessoas que eu vejo que têm mais dificuldade até pelo volume que é causado. Então, às vezes, para eles, eu acho interessante colocar, apesar que eu acho assim, que aquela quantidade que a gente orienta em consultório de beber água, porque tem até um cálculozinho que a gente pode fazer, né, para poder saber mais ou menos uma média de quantidade de água que essa pessoa deve tomar. Geralmente eu indico que seja só água, que não seja incluso nessa quantidade de chás, café, né? Mas para essas pessoas em específico, pode ser interessante a gente aromatizar, colocar algo ali que faça com que a pessoa sinta um prazer, né? Realmente sinta melhora nessa ingestão. Então, isso é algo à parte. Mas para aquelas pessoas que não são pós-cirurgia bariátrica, às vezes fazer o uso de um aplicativo, né, para que possa lembrar, porque tem pessoas que têm dificuldade até pela própria rotina, né? Às vezes tem pessoas que não bebem água porque não gostam de ir no banheiro, ou porque às vezes trabalham fora e o banheiro do local não é legal, e aí evitam tá fazendo uso, e aí com isso diminui a ingestão de água. E assim, tudo no nosso organismo vai ser influenciado pela água também. Então, às vezes eu pego muito o paciente que tem o intestino preso, e às vezes não é nem por causa da ingestão de fibra, pelo contrário, até escuta que ingerir fibras é legal, aí começa a introduzir laxia, linhaça, come várias folhas, mas não hidrata, e aí causa justamente o efeito contrário, piora mais esse quadro, porque não bebe água suficiente. A nossa pele pode ser influenciada pela água, vai ser influenciado pela água, cabelo, tudo isso vai ser reflexo da nossa hidratação. E a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em beber água, né? Eu sempre oriento que além da quantidade, que seja observado também a cor da urina, que é importante para a gente saber, né? Porque às vezes tem pessoas que nem tomam aquela quantidade que a gente fez o cálculo lá, por exemplo. Você tem que tomar 3 litros de água por dia. Às vezes ingerem 2,5 ou 2, e que tem na hora lá da urina, a urina está bem transparente. E aí isso pode sinalizar que, não sei, me corrija se eu estiver errado, que a pessoa está num nível de hidratação ok. Mas é uma coisa que realmente tem uma dificuldade, as pessoas estão numa vida mais corrida, às vezes não gostam mesmo da sensação de beber água. Então, nesses casos, quando a pessoa não se força realmente, é interessante colocar um aplicativo lá para que possa lembrá-la, ou até que, se ela não gosta da água em si, que nesse caso a gente tente utilizar algum chá, algo que possa substituir, ou pelo menos ajudar aí esse nível de hidratação. Sim. Ô, Brenda, a Camila perguntou se tem uma dica sua para amenizar a fome noturna. Uma coisa aí que você possa... Então, nesse caso, a gente pode utilizar alguns alimentos que são mais ricos em gordura, né? Um abacate, fazer um uso de coco ou do leite de coco, algo que possa demorar mais esse esvaziamento gástrico aí e a pessoa possa se sentir mais satisfeito nesse período. Agora, é importante lembrar que, às vezes, pode não ser a questão de fome, né? Pode ser só a vontade de comer, uma questão de ansiedade que é gerada e a pessoa tende mais a comer nesse período noturno. Tem que ser observado isso, se realmente é fome ou é mais uma questão de ansiedade. Porque se for fome, aumentando um pouquinho a ingestão de gordura nesse período noturno, claro, gorduras saudáveis, pode melhorar, pode resolver, sanar o problema, mas às vezes não, porque não é fome, é mais uma ansiedade. Perfeito. Ô, Brenda, uma outra coisa assim que eu queria ver com você, para te perguntar e discutir aqui, é o seguinte, né? Eu não sei se você, né, tem a questão dos biotipos, né?
aquela questão do ectomorfo, que é aquele cara magro, o Uhum. mesomorfo, que é aquele cara mais forte, né? Com muito músculo e pouca gordura, e o endomorfo, que é aquele cara com percentual de gordura alto, mas também com uma massa muscular avantajada. E nós temos também mais quatro somatotipos intermediários desses três, né? E aí é uma coisa que eu vejo, né? Cada um tem uma característica física, né? Em relação à massa muscular, que é a massa magra, ou a massa de gordura. Você tem essa dinâmica na preparação do cardápio para esses pacientes, né? Por quê? Porque provavelmente, né, a taxa metabólica basal de cada um, alguns vão ter uma taxa metabólica muito alta, né? Outros vão ter uma taxa metabólica basal muito baixa, que seria basicamente a quantidade de calorias que a pessoa queima em um dia parada, para quem não sabe. Então, você avalia isso, né? Você dá valor, né, a essa ectoscopia, né? A ectoscopia é você olhar e fazer, olhando você já consegue avaliar. Não precisa de nenhum exame. Você olha, cara, esse cara aqui tem percentual de gordura alto ou baixo. Você tem um diferencial na montagem do cardápio desses pacientes? Sim, é importante a gente sempre avaliar isso, porque vai fazer total diferença na hora de montar, né? Além do que ele vai me falar, além do que a gente vai discutir, mas de ter esse feeling aí para poder traçar isso baseado no somatotipo. Então, por exemplo, o indivíduo que ele tem um volume maior de massa muscular, é claro que eu vou aumentar mais, poder ter uma flexibilidade maior em relação a ingesta total do dia, a quantidade calórica, e até assim, visar também, porque eu já peguei pacientes que são bem magros, que são aqueles que têm uma dificuldade enorme de ganhar peso, né, em si, massa muscular, e eu já tentei, assim, dietas que realmente coloquei bastante caloria e mesmo assim a gente teve uma dificuldade maior. Mas não tem jeito, é essa conduta que tem que ser traçada. Então, claro, não vai depender só da alimentação, vai depender, além do fator genético do paciente que dificulta um pouco, mas vai depender também do tipo de treino que ele faz, né? Do quanto que ele está se dedicando, ao tipo realmente de treino que ele vai. Mas isso é de suma importância, até para traçar o protocolo de jejum. É interessante avaliar isso para poder estar colocando a quantidade de horas, se é necessário, se não, se o paciente vai se adaptar e mais ou menos quantas horas a gente pode estar colocando caso o paciente consiga realizar essa estratégia de uma forma natural. Não, perfeito. Estou agora, professor Gabriel Habib, nosso amigo lá, nosso paciente. Um abraço, Gabriel. Então, assim, o que você falou, Brenda, da questão do paciente do ectomorfo, que é o magro, né? Eu acho que dentro da parte que a gente trabalha, a gente estuda, o que eu julgo como mais difícil é você fazer um paciente magro aumentar de peso. Sem dúvida. Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Um paciente que quer perder peso, ele tem uma variável. Se ele come 2.000 calorias, 3, ele passa a comer menos que isso, ele vai perder peso. Acabou, é uma variável. Agora, né, você vê um paciente que quer aumentar a massa muscular. Fatores variáveis: genética, sono, alimentação, treino, descanso, água, suplemento. Olha, só aqui já falei 7. Hormônio. Então, esse paciente, eu já tive, né? Eu tenho até um grande amigo meu de infância, que eu fiz um trabalho com ele em conjunto, na época, com um nutricionista. Ele ganhou, ele tinha 66, ele chegou a 74 em 9 meses de tratamento. Brenda, eu mandava ele comer arroz com feijão, bife, tudo antes de dormir. Ele de manhã acordava morto de fome. Na balança, ele perdia 1,5 kg no sono. Entendeu? Então, ele ganhava durante o dia e perdia dormindo peso. Eu falei, cara, foi uma escola aquilo, porque eu fiquei com ele 9 meses e como é amigo, você tem detalhes mais específicos. Esse cara, ele tinha que comer 8 vezes por dia, né? Sendo que antes de dormir, eu mandava ele comer um prato à vontade. Eu falava, bicho, come à vontade. Você só não vai chegar no seu objetivo se você não comer.
Entendeu? Então, isso é que é o grande X. Porque esse é um trabalho que é muito difícil. Porque o cara ele tem que treinar no limite, ele tem que comer até passar mal, tem que beber água até passar mal, ele precisa descansar muito. Porque o músculo ele é que nem político. Ele quer trabalhar pouco, é preguiçoso, quer descansar demais. Não faz nada, não faz nada. Ele quer trabalhar 1 hora por dia na musculação, acabou. Entende? Então, o músculo é exatamente assim. Então, se você quer, de fato, que ele apresente, né, um resultado, você precisa fazer tudo o que ele quer. Né? Sono, descanso, água, alimentação e suplementação. Entendeu? E aí é que eu digo, o cara chegou e ganhou, eu falei, cara, agora tu ganhou 8 quilos. Só que você, para segurar isso, é que são elas. Então, qualquer gripe... Qualquer gripe, eu já vi paciente perder 5 quilos numa questão de 1 semana. Entendeu? 1 semana. Ô, Brendo, o Bruno está perguntando aqui, existe limite no consumo da água de coco? Depende do paciente. Deixa eu ver se você vai complementar. O Bruno, acho que ele é paciente nosso, né? É paciente nosso. Sabemos que não existe fórmula mágica. Existe uma fórmula mágica, mas no caso de pacientes que estão com restrição à atividade física, existe uma possibilidade de ganho de massa muscular somente com alimentação e suplementos? Cara, olha só. Então, ganho não existe, não. A gente pode até tentar manter. Você vai ter ganho de peso e assim, porque o que acontece, cara? Vamos falar aqui ao pé da letra, tá, Bruno? Eu vou responder isso aqui, Breno, depois você complementa e fala da água de coco, também quero saber isso. Ô, Bruno, né, quando a gente está querendo falar em massa muscular, a gente precisa, né, de um estímulo físico, entendeu? Porque quando você faz um estímulo físico, a sua fibra muscular, quando você pega um peso, você tem dor no dia seguinte, sinal que essa fibra ela foi degradada no treino, ela foi lesada. E essa dor, né, você libera ali pela destruição da fibra, você libera essa substância no sangue e manda uma mensagem para o corpo, olha, eu preciso fazer síntese de proteína naquele músculo. E aí vem a reparação para você, enfim, fazer uma fibra mais forte e ela aumentar de tamanho. A gente sabe que a insulina, né, é um hormônio que é responsável por isso. E a gente vê pacientes idosos que fazem terapia com whey protein, isso comprovado cientificamente, que tem aumento de massa muscular. Tá? Aumenta. A questão é que você vai ganhar uma coisa, mas também vai ganhar outra. E você, como é jovem, você não quer ganhar gordura. Então, você ganhar 1 quilo de músculo e 1,5, 2 de gordura não é vantagem. Entende? Por isso que a gente diz que para ganhar massa muscular, o treino ele tem que existir. Entende? Nem que seja um treino mais brando, um treino que não precise ir perto do limite, mas um treino mínimo para você estar degradando, né, a unidade muscular, que é lá são as miofibrilas, e aí sim você ter, né, uma reparação, uma síntese de proteína e uma hipertrofia. Tá bom? Então, de fato, pode ocorrer sem treino, mas você provavelmente vai levar uns quilinhos de gordura para casa também. Ô, Brenda, pode falar da água de coco, né, que ele perguntou, da questão da restrição? Então, isso vai depender muito de cada paciente, né? Porque aí vai depender de toda a parte lá de patologias, do que se tem, do nível de insulina e etc. Mas, assim, se é uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal, por exemplo, alta ou razoável, a gente pode colocar uma quantidade aí razoável também de ingestão de água de coco, porque a água de coco, né, é um alimento natural e tudo, mas tem uma carga glicêmica alta. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, dependendo do objetivo do paciente, é bom a gente limitar, sim, essa quantidade, tá? Então, como o doutor Gustavo já tinha falado, essa questão também do exagero, às vezes a dosagem mais alta pode ser um veneno. Claro que não vai ser um veneno você consumir uma água de coco mesmo que de forma exagerada, mas isso pode atrapalhar no objetivo, dependendo de qual for. Se for um objetivo de hipertrofia, por exemplo, eu acho que não vai atrapalhar, vai ajudar. Mas se é um paciente que busca mais emagrecimento, baixar o percentual de gordura, a gente não pode tirar esse limite por causa da carga glicêmica que é gerada. Então, a gente pode utilizar, mas ter uma quantidade também a ser consumida. Voltando àquela máxima, né? A diferença do antídoto e do veneno é a dose. É a dose. Né? Eu acho que se a gente utilizasse isso como um mantra na nossa vida, a gente teria, eu acho que, mais equilíbrio, né? Mais, vamos dizer assim,
Equilíbrio de uma forma geral, seja na alimentação, seja no estresse, seja na atividade física, ou seja lá em qualquer coisa, né, Brenda? Então, né, é aqui.